Bom, pessoal, então agora, né, contextualizando um pouco, eu abri aqui o site do Laravel, né, e aqui a gente consegue, então, entender um pouco, ver um pouco, conhecer um pouco do ecossistema do Laravel, tá? Então, basicamente, ele é chamado, né, o framework PHP para artesãos da web, né? Então, é assim que eles se nomeiam, inclusive um dos arquivos um dos scripts que nos ajudam a manipular o framework se chama Artisan, né? Então é ele que vai fazer o trabalho para nós de criar alguns arquivos, de configurar o framework, algumas coisas para a gente poder realizar, em simplificar o nosso trabalho em alguns aspectos, né? Então ele já tem um script que a gente acessa via console, via terminal e pede para ele, meu, cria para mim um controle, cria para mim um novo model, cria para mim uma nova view, e ele vai criando e vai organizando isso para nós, tá? Aqui na própria definição a gente consegue ver, né? Laravel é um framework de aplicação web, né? Então ele coordena todo o toda a aplicação que está rodando, toda a execução da aplicação, tá? Uh, com sintaxe elegante, né? E aí, né, aqui ele fala que, ó, nós estamos prontos desde que a gente foi fundado, né, para deixar você livre para criar, né, e sem ficar suando, né, com pequenas coisas, sem ficar se preocupando, né, enfim, gastando tempo com pequenas coisas, tá? Então, mais ou menos assim que ele funciona. Vamos lá. Como que é o ecossistema dele? O Laravel ele já tem um tempo de desenvolvimento já bem grande, né? Não é um framework muito novo, né? Então ele traz um ecossistema já de desenvolvimento que foi desenvolvido pelos usuários por muitos anos, tá? E aqui ele traz uma série de bibliotecas, de softwares complementares que nos ajudam no desenvolvimento de software, tá? Então vou citar alguns deles, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, Socialite. Esse Socialite, ele é todo um serviço que nos ajuda a gente integrar o nosso framework com serviços de autenticação, por exemplo, do Facebook, do Twitter, né? Então aqui ele nos explica como que a gente faz para usar esse serviço para a gente juntar, né? Ou para a gente, o nosso usuário conseguir fazer uma autenticação via rede social, por exemplo, via Google, né? Coisas nesses aspectos, tá? Caso eu precise fazer debug num sistema muito grande, eu tenho esse telescópio que pode me ajudar. Caso eu precise fazer automação de teste no meu software, eu posso utilizar esse Dusk. Caso eu precise trabalhar com questão de pagamento, fazer um sistema que necessite gerenciar pagamento, necessite gerenciar boleto, necessite gerenciar um monte de coisas, né? Então eu posso utilizar todo esse serviço de cacher, tá? Então é todo um serviço completo que eu não preciso estar desenvolvendo, eu simplesmente eu vou integrar, né, com o meu software, que ele já está pronto, né? Então é um pedaço de software que muitas pessoas ocupam e aí eles já fizeram, então disseram assim, ó, quem quiser ocupar pode ocupar, tá? Outra coisa, Lumen é um micro framework para quem trabalha com microservices, precisa criar um serviço pequenininho, não precisa utilizar toda a infraestrutura do Laravel, então pode programar utilizando o Lumen, tá? O Seio é uma plataforma muito interessante, talvez futuramente a gente venha a utilizar, que nos ajuda a criar uma aplicação no Laravel utilizando o Docker, que é um sistema que nos ajuda no processo de virtualização. Eu não preciso instalar na minha própria máquina o PHP, o MySQL, o Apache, né? Eu simplesmente mando subir um container do Docker e ele já traz toda essa configuração e eu posso trabalhar, tá? Então são algumas características que a gente vai aprendendo, vai mexendo, tá? E a gente vai agregando, tá? Existe, né? Vocês podem procurar na internet, existe uma série de outros serviços, né, que o pessoal mesmo desenvolve e deixa em aberto para quem quiser baixar,
e agregar no seu software, né? Então, deixa eu pensar em algum aqui. Vamos supor, eu quero fazer alguma coisa em Laravel que trabalhe com, deixa eu pensar, que faça upload de vídeos, upload vídeo, né? Então, provavelmente, eu vou encontrar aqui todo um pacote que vai nos ajudar a fazer esses uploads de vídeo de uma maneira que eu não precise programar tudo na mão. Alguém já programou isso e deixa à disposição e eu posso simplesmente vir e agregar no meu software, tá? Então, todo esse contexto, né? Deixa eu procurar aqui. Composer, Package, Laravel. Aqui, ó, peraí. Package list. Tá? Aqui eu vou ter uma lista de pacotes de coisas que eu posso ir agregando, né? Então aqui tem uma série de coisas, uma série de frameworks que eu posso ir trazendo para o Laravel e adicionando para diversos tipos de coisas, tá? Então olha só, olha o tamanho disso, né? Deixa eu ver se não consigo filtrar, não consigo, eu acho. Né? Então eu posso simplesmente vir aqui e dizer assim, olha, eu quero fazer determinada coisa, e então para mim não programar, alguém já programou? Sim, alguém já programou. Então tá, então eu vou querer usar isso daí, tá? Então tem uma série de coisas, de pacotes de programação que já tem. Ó, eu preciso trabalhar com string. Já tem alguma coisa em Laravel para trabalhar com string? Tem. Tem esse cara aqui, Symfony String. Então, eu quero trazer ele para o meu software, então posso fazer isso aqui, tá? E, claro, muitos deles já estão no Laravel, tá? Vários desses pacotes, né? Talvez dezenas desses pacotes já estão no Laravel, né? Aqui um que é bastante utilizado, o Carbon, né? Então, eu preciso trabalhar com datas dentro do meu Laravel. Eu preciso somar data, subtrair data, eu preciso calcular novas datas, eu preciso formatar novas datas. Então, então tem esse pacote Carbon, eu posso simplesmente mandar ele agregar no meu sistema e aí eu consigo fazer esse gerenciamento de datas com o Laravel. Tá? Então, enfim, é uma arquitetura muito grande, com muita coisa desenvolvida, ainda assim o framework já vem com um monte de coisa pronta, e eu ainda posso ir pesquisando e agregando novas coisas. Tá? Muitas dessas aqui são pessoas normais que desenvolvem. Né? É alguém que foi lá e desenvolveu um pedaço de software. E esse pedaço de software ele foi aceito pela comunidade, o pessoal curtiu, o pessoal ajuda a desenvolver. E aí acabou que o Laravel olhou para esse pacote, curtiu, achou, pô, esse pedaço de código é legal, me interessa. Tá? E aí o Laravel agregou isso no seu framework. Tá? Aqui uma biblioteca, papapá, né? Enfim. Então, é mais ou menos assim que funciona toda essa arquitetura do framework, tá? Beleza. Deixa eu entrar de novo no site lá. O que a gente faz para instalar este software? Tá? O que a gente precisa para instalar? Eu vim aqui em documentação, né? E vou vir aqui em instalação, tá? Ó, instalação. Aí ele vai me dizer assim, bom, o que tu precisa ter para tu instalar na tua máquina? Tá? Vamos descer um pouquinho aqui. Aqui ele dá algumas alternativas de uso, enfim, né? Deixa eu ver onde é que ele traz os requisitos aqui. Aí ele me mostra os requisitos. Eu não vou achar agora. Mas assim, ó, o Laravel para funcionar,
ele traz alguns requisitos de instalação, né? Então, basicamente, para a gente rodar um projeto Laravel, a gente tem... Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Tá? Então, basicamente, para a gente instalar o Laravel, a gente vai ter que ter, né? Esse aqui já deve ser uma versão anterior, versão 5, ó. Deixa eu trocar aqui, ver se tem a versão 8. É, que eles mudaram, ó. Deixa eu voltar para 5, então, para a gente ver aquele mesmo arquivo. Aqui, ó. Então, basicamente, para a gente rodar o Laravel, eu vou precisar ter um Laravel maior do que o 7.1. Eu vou precisar ter essa extensão BCMF do PHP, ctype, JSON, MBString, OpenSSL, PDO, Tokenizer e XML. Então eu preciso instalar o PHP e eu preciso habilitar essas extensões, instalar e habilitar essas extensões, tá? Caso eu precise utilizar, por exemplo, um banco de dados, eu tenho que instalar mais o banco de dados. Caso eu queira publicar utilizando algum servidor, eu vou precisar do servidor Apache, né? Por exemplo, para rodar essa aplicação, tá? Eu vou precisar instalar também o Composer, que é o software que faz o gerenciamento de pacotes do Laravel. Ele que vai gerenciar tudo que é instalado, ele vai nos ajudar a instalar, né, a criar um novo projeto do Laravel. Tá? Então, é uma série de coisas que são necessárias para a gente começar a trabalhar com o Laravel. Tá? Existem várias formas da gente instalar. Vou voltar aqui, né? Então, eu tenho como instalar diretamente na minha máquina. É uma forma, eu pego na minha máquina aqui, eu estou rodando aqui o Kubuntu, né, com KDE, interface gráfica KDE, e eu posso, na mão mesmo, eu vou instalar o Apache, eu vou instalar o MySQL, eu vou instalar o PHP, e vou instalar o Composer e vou habilitar as extensões e sai rodando. E sai tudo funcionando, não tem problema nenhum, tá? Agora, tem outras formas que talvez minimizem a minha experiência, minimizem no sentido de não dar tanto trabalho, tá? Então, por exemplo, assim, eu conheço um pouco sobre o Docker. Eu curto o Docker, eu trabalho com Docker. O Docker, ele é um software, vocês podem instalar também, tá? Assim, ó, eu vou levar a conversa muito pro Linux, tá? Porque o Windows eu realmente, muitos anos que eu não mexo, então eu não sei, né, como que faz para instalar o Docker, por exemplo, no Windows. Eu sei que dá, mas tem que instalar mais alguns outros softwares porque ele emula um Linux para rodar por cima, tá? Enfim. Então, o Docker é o quê? Ele é um software que eu posso baixar, fazer download de imagens, tá? Eu posso baixar algumas imagens, por exemplo, de sistemas operacionais já pré-configurados, né? E mandar rodar. Então, por exemplo, assim, eu posso baixar aqui uma imagem do Ubuntu, então eu não vou transformar o meu computador nesse Ubuntu, eu vou simplesmente criar uma cópia do Ubuntu e eu posso interagir com o Ubuntu. Aí eu preciso rodar um serviço de MySQL, então o que eu vou fazer? Eu vou baixar uma imagem do MySQL e vou mandar rodar em um container aquele MySQL. Ou seja, eu não estou instalando na minha máquina o MySQL. Eu estou simplesmente pegando uma imagem do MySQL e mandando ligar ela. E aí eu consigo interagir com essa imagem, né? Porque é um software completo. Tá? Então, o Docker, basicamente, ele nos dispõe uma série de imagens e containers. E aí, uma dessas imagens a gente consegue através do Laravel Sail. O Laravel Sail nada mais é do que uma configuração de um software para se programar, né, uma imagem virtualizada para eu trabalhar com o Laravel. Então, ele automaticamente, dentro dessa imagem, ele vai trazer o MySQL, ele vai trazer o Redis, ele vai trazer alguns outros serviços, ele já vai vir configuradinho, tá? Então é uma outra forma de trabalhar, tá? Então nos dá uma facilidade porque eu não preciso instalar nada na minha máquina, eu simplesmente baixo uma imagem e aí e saio trabalhando, tá? Essa é uma outra forma. Quem trabalha com Mac, existe um outro tipo de software também, um outro pacote no ecossistema,
que é para trabalhar também nesse mesmo sentido, tá? Não me lembro o nome agora, tá? Quem vai trabalhar com Docker utilizando o Windows tem que instalar esse WSL, que ele basicamente ele simula um Linux, ele trabalha com uma imagem virtualizada do Linux por baixo, tá? Então são algumas coisas, algumas oportunidades, alguns métodos de trabalhar com isso, tá? Quem tem as coisas instaladas, PHP, enfim, só baixar o Composer e mandar criar um projeto, ele já vai baixar, já vai criar, tá? Também é uma outra possibilidade, tá? Enfim, então são formas diferentes, né? Deixa eu até entrar no ecossistema lá para mim dizer certinho o nome do serviço lá que é para quem trabalha com Mac. Aqui, ó. Um ambiente de desenvolvimento para quem trabalha com Mac, o Valet. Tá? Então, eu posso baixar o Valet, quem trabalha no Mac, e ele já traz todo o ambiente de desenvolvimento próprio para quem trabalha com Laravel. E ele traz tudo isso daqui incluso, ó, nessa imagem, vamos dizer assim. Tá? Mas é para quem trabalha com Mac. Mas a gente pode usar o Docker, né, que trabalha com Linux. Enfim, então, são várias formas de eu baixar e de eu instalar e de eu executar o Laravel. Tá? O que eu proponho para a gente simplificar, porque eu desconheço as máquinas de vocês, né? Eu sei que uns instalaram, por exemplo, quando a gente estava trabalhando de uma forma mais manual, né? Talvez tenham instalado o Champ, outros instalaram o AMP, outros instalaram manualmente mesmo o Apache, PHP, o MySQL, PHP MyAdmin, né? Então, realmente eu não conheço a máquina de vocês. Aí, o que eu fiz? E peço que vocês façam aderência disso, tá? Eu criei com o VirtualBox, tá? Eu baixei o VirtualBox e eu criei uma imagem de um sistema operacional Linux que já está tudo configurado, tá? Inclusive eu tenho um projeto de exemplo, tá? Então a minha ideia é que vocês façam a mesma coisa. Acesse o site do VirtualBox, façam download do VirtualBox, instale o VirtualBox, ele vai rodar em qualquer máquina, né? Então ele roda em qualquer tipo de sistema operacional. E dentro desse software, a gente consegue criar imagens de sistemas operacionais, do sistema operacional que a gente quiser. Então a gente vai criar como se fosse um HD virtual e a gente formata o computador com o sistema operacional que a gente quiser, instala o software que a gente quiser, né? Enfim, trabalha como a gente bem entender, tá? Então eu já instalei o VirtualBox aqui, ó, VirtualBox. Então ele vai abrir assim, ó, tá? O que vai acontecer? O de vocês vai estar vazio. Eu vou até excluir aqui, ó. Vou remover aqui. Apagar todos os arquivos, remover. Vou apagar tudo, tá? Ó, vou remover tudo, tá? Então, removi tudo. Tá? Então, ele vai abrir assim para vocês. Tá? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que importar uma imagem no sistema operacional que eu já criei e já deixei configurado, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês, ele é um arquivo de quase 4 gigas e eu instalei nele o Lubuntu, Lubuntu, né? Que ele é um Ubuntu, sistema operacional Linux Ubuntu, né? Com uma interface gráfica mais simples, né? E aí ele acaba se tornando um pouco mais leve, tá? Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou vir importar, né, uma nova aplicação, vou vir aqui e eu vou dizer aonde que está essa minha aplicação, tá? A minha, no caso, está salva aqui, é um arquivo chamado .ova, tá? Então, vocês vão vir, vão selecionar ele aqui, tá? Opa, agora me quebrou aqui no meio. Beleza, que vai dizer o que é essa máquina, ó. É um Ubuntu de 64 bits, eu estou usando só uma CPU nele, tá? 1024 megas de RAM, né? Acredito que todas as máquinas de vocês consigam suportar, tá? Enfim, né? Como que ele está organizado, beleza? E aí a gente vai criar, vai importar essa máquina, tá? Então ele vai criar para vocês no computador de vocês esse sistema operacional com esse HD, enfim, até aqui ele dizia na configuração, né, onde é que a imagem de disco é tal, onde é que ela vai ficar na minha máquina, ó. Então dentro da minha máquina, /home, /Thiago Riz Rocha, /virtualbox, vai ficar lá essa minha máquina virtual que eu estou criando, tá? Então vamos aguardar um pouquinho.
Beleza, tá? Então ele criou aqui a máquina, né? E a gente só vai em iniciar, beleza? Tá? Daí ele vai carregar o sistema operacional e ele vai abrir numa interface gráfica, né? Conforme vocês estão acostumados a ver, né? Com o menu iniciar, com os ícones, com o área de trabalho, com tudo, tá? E aí, nela eu já deixei tudo instalado para que a gente possa trabalhar, tá? Então a vantagem disso é que vocês não vão precisar passar pelo processo de instalação, né? A gente não vai precisar perder muito tempo nisso, porque como cada máquina é uma máquina, então isso acaba se torna um pouco complicado, tá? O que tem de importante aqui nesse ambiente, tá? Então aqui é o sistema operacional Lubuntu 20.04, tá? Eu deixei para vocês aqui um TXT em que vocês podem ver que o usuário da máquina é Lubuntu, a senha é Lubuntu e a senha root do sistema também é Lubuntu, tá? O nome da máquina para acesso externo é ubuntu.local, tá? E caso eu precise acessar o navegador também para ver se está rodando alguma coisa nesse servidor, né? Porque ele é um servidor Apache, eu instalei nele, né? Então o endereço é lubuntu.local, tá? E eu também habilitei um servidor de SSH nele para caso a gente precise acessar externamente essa máquina virtual e mandar executar alguma coisa, tá? Isso é útil principalmente para quem tem a máquina muito lenta, que não precise ficar mexendo nessa interface gráfica aqui, né? Então, por exemplo, eu consigo via rede fazer toda a manipulação. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. A máquina está rodando, tá? Deixa eu fechar aqui, né? Então eu consigo, por exemplo,
vir aqui, ó, vou abrir aqui e vir aqui em rede, né? Eu vou procurar aqui o que tem de rede funcionando, né? O que está aberto. Aliás, deixa eu vir aqui, pastas compartilhadas. Tá carregando aqui. Ele tá um pouquinho mais lento, porque como eu tô gravando tudo, daí vai ficar um pouco mais lento. Mas enfim, eu vou conseguir acessar, já deixei compartilhada, tá? Algumas pastas que a gente consegue ter acesso, inclusive ao código da nossa própria máquina, da nossa máquina física, tá? Então eu não fico dependendo de acessar via aquela interface, por exemplo, o código, tá? E eu posso fazer uma conexão, por exemplo, via SSH, né? Deixa eu abrir aqui agora, ficou meio lento a coisa aqui. Aqui, tá? Então eu posso conectar via SSH, né? SSH, L Ubuntu, que é um usuário, né? L Ubuntu é o usuário, arroba, eu vou botar o endereço dele, do computador, aquela máquina, L Ubuntu.local, tá? Aí ele vai pedir a senha, L Ubuntu, ó, eu acessei a máquina, eu tô acessando aquela máquina lá, ó. Vou acessar lá, /home, /lubuntu, /documentos, ls, ó, tô vendo que eu tenho uma pasta chamada Laravel App, tá? Se acessar via interface, a gente também vai enxergar isso aqui, né? Então, eu vou vir aqui, ó, lubuntu, documentos, Laravel App, ó. Eu vou ter também a mesma coisa, ó. Eu vou ter os mesmos arquivos, tá? Então eu consigo acessar via terminal, e aí, claro, vocês vão ter que fazer download de um sistema de SSH, tá? Para poder fazer essa conexão via SSH. Eu acho que vocês instalaram FileZilla, né? Em algum outro momento, vocês podem usar ele para fazer essas conexões, tá? E aí, aí vocês podem ir trabalhando na máquina de vocês e trabalhando nessa outra máquina de forma remota, tá? Deixa eu ver se o Samba tá funcionando lá. Não sei porque que não tá rodando. Era para estar rodando aqui. Depois eu vou verificar o que não tá... O que não tá dando certo, que ele não tá abrindo aqui os arquivos compartilhados. Para mim que tá dando. Beleza. Bom, enfim, então aqui é uma máquina, um sistema operacional completo, tá? Eu já instalei para vocês, deixei instalado lá nos documentos, uma pastinha que tem toda uma aplicação do Laravel, tá? Que tá rodando. Eu já instalei o Apache, já instalei banco de dados, já tá tudo instalado, né? Então, por exemplo, aqui eu posso vir aqui, ó. Tem duas formas, tá? Ou eu acesso via o Apache, tá? E aí eu simplesmente venho aqui, ó, localhost, e aí eu vou acessar a aplicação Laravel que eu já tenho instalada lá, que é uma aplicação base do Laravel, tá? Ou ainda eu posso vir através até da minha máquina, ó, vou abrir aqui o navegador na minha máquina, e acessar também via o Apache. Deixa eu abrir aqui. Tá? E aí eu vou colocar L Ubuntu.local. Eu também vou estar acessando, né, com esse endereço aqui, eu vou estar acessando lá aquela minha máquina, tá? Deixa eu ver se vai. Ai, ficou bem lento tudo aqui. É para ir, tá? Vamos deixar aqui um pouquinho. Ah, não, peraí. Botei errado. É L Ubuntu.local. Aí, ó, tá rodando, ó. Então eu tô acessando o site que está dentro daquele projeto do Laravel, tanto da minha máquina quanto da própria máquina. Claro que se eu estou dentro da própria máquina, eu posso colocar localhost. Eu já vou chegar lá. Agora, se eu estou de fora... Beleza, desculpa, eu tive que interromper um pouquinho aqui, tá? Mas enfim, então eu consigo ter esse acesso, né, àquele projeto através da minha própria máquina, do meu próprio navegador, né, ou através da própria aplicação, tá? Então são maneiras diferentes. Eu posso acessar o terminal desta máquina direto por aqui, né, abrindo o terminal aqui, né,
ou, ou através da minha máquina, utilizando uma conexão via SSH, tá? E aí eu deixei essas coisas escritas aqui, esses endereços, esses nomes aqui, eu deixei tudo escrito aqui, tá? Beleza. Para eu rodar uma aplicação em Laravel, tá? Deixa eu entrar aqui na aplicação que eu criei, tá nos documentos, ó. Então, eu criei aqui, ó, Laravel App, ó. Aqui a gente consegue ver, né, todos os arquivos, como que eles são organizados, tá? E aí eu posso rodar algumas coisas. Eu vou abrir aqui um terminal, ó, aqui dentro, ó, dentro dessa pasta, ó. Então, aqui é como se eu fizesse o seguinte, ó. Vou botar aqui, ó. É como se eu fizesse o seguinte, ó. cd barra home barra lubuntu barra documentos barra laravel app. E aí eu vou entrar naquela pasta, né? Então, eu tô dentro daquela pasta, né? Se eu botar o comando pwd, ele vai dizer onde é que eu tô, né? Então, eu tô naquela pasta, ó. Beleza? E aí eu posso colocar aqui, ó, php artisan. Quando eu coloco isso, ele vai me trazer todos os comandos que o Laravel me disponibiliza, tá? Para eu trocar alguma permissão, para eu pedir alguma ajuda, para eu fazer algum migrate em banco de dados, que é eu atualizar alguma coisa em no meu banco de dados. Caso eu precise utilizar o Tinker, que é isso aqui é bem legal, depois a gente vai mexer, que é uma aplicação interativa para manipular, para brincar com Laravel, tá? Caso eu precise criar alguma coisa, criar um controlador, criar um evento, criar um job, criar um listener, criar um e-mail, criar um migration, criar um model, né? Então ele já traz tudo pronto. Claro que esses conceitos a gente vai ver durante o ano todo, né? O que, que é cada uma dessas coisas, não digo todas, mas muitas delas. O que, que é um seeder, tá? Então a gente vai criar essas coisas aqui, né? Como que a gente manipula algumas questões de banco de dados, tá? Enfim, é uma série de coisas aqui, de comandos que a gente vai nos ajudar a manipular o Laravel, tá? Só para vocês terem conhecimento também, depois a gente tem mais detalhes. Outra coisa que eu deixei também pronta, eu instalei para vocês a ideia Sublime Text. Sublime Text. Tá? Você pode abrir ali o Sublime Text, ele já vai carregar para vocês esse projeto do Laravel, tá? Aquele projeto ali que eu tinha criado, o projeto base. Então ele já vai trazer, e aí ele já vai trazer essa organização do Laravel, como que ele é organizado, como que ele organiza essas pastas, enfim, tá? Então vocês podem enxergar dessa forma, tá? Enfim, então a ideia que eu deixo para vocês é: façam download daquele arquivo .ova, instalem o VirtualBox, importem uma aplicação, né? Vão lá importar a aplicação e daí vocês vão criar uma máquina virtual daquela imagem OVA, e aí ele vai abrir para vocês esse sistema operacional pronto, com tudo instalado, com tudo rodando, tá? O que mais que eu coloquei? Eu coloquei o TheBeaver, que é um software para manipular banco de dados, tá? Eu instalei aqui o MariaDB, não instalei o MySQL, instalei o MariaDB, que é totalmente compatível com o MySQL, tá? Então ele está instalado, tá conectando, já criei o usuário, já está tudo pronto para você acessar o banco de dados, tá? Ó, deixa eu abrir aqui. Ó, ele vai criar aqui, já criei uma conexão com o banco de dados, aqui a gente já tem um banco criado, ó, posso clicar aqui e ver, né, o banco de dados, enfim. Eu não criei tabela nele, né? Ele tá sem tabelas, tá? Mas enfim, tá pronto, tá acessível já o banco de dados, tá? Eu instalei também o SQLite, e eu instalei um navegador para o SQLite. SQLite ele é um banco de dados que ele guarda tudo em um arquivo. É um banco de dados bastante usado para aplicações em app, né? Desenvolvimento de aplicativos, tá? Então eu criei daí essa interface que é para a gente fazer essa manipulação desse tipo de banco de dados, tá? Enfim, então o ambiente está todo pronto, você não precisa instalar absolutamente nada aqui dentro desse sistema operacional, né? Já está tudo configurado, já está tudo acessível, tá? E caso a gente precise ainda manipular alguma coisa, deixa eu até tentar de novo. Agora deu, ó. Lubuntu, ó. Então eu posso vir aqui rede, né? No Windows também, vocês vão vir em rede e vocês vão enxergar lá, né? Lubuntu, Lubuntu, e aí eu deixei duas pastas acessíveis. Então, por exemplo, assim, ó,
caso vocês precisem enviar um arquivo do computador de vocês para aquela outra máquina, vocês podem colar na pasta downloads aqui, que ele vai enviar, tá? A mesma coisa aqui, ó, documentos, ó, ele tem aquele app que eu já criei, ó. Então, inclusive vocês podem abrir aqui e editar por aqui, para não precisar ficar usando a máquina virtual, né? Então vocês podem vir aqui, ó, por exemplo, rotas, vou pegar aqui um dos arquivos, ó, e vou dar uns enter nele, ó, e vou salvar, ó. Ele está salvando, ó, ficou verdinho, ele salvou, tá? Se eu for abrir lá pelo sistema operacional, vocês vão ver que ele vai ter modificado, tá? Se eu vier aqui, ó, documentos, Laravel App, aí tinha salvo ele nas rotas, né? Rotas, web.php, vocês vão ver que eu já tinha, ó, aquele espaço que eu tinha dado, ele entrou para cá, ó, tá? Então ele tá... Aqui a interface não é muito bonita, né? Ela é bem simplesona, tá? Mas vocês podem trabalhar inteiramente do computador de vocês, né? Sem problema nenhum, tá? Então, tentem fazer isso, tentem instalar e ver se está tudo certo, tá? Eu vou desligar aqui. Para desligar aqui, você tem que sair, né? Sair, desligar. Aí manda desligar a máquina. Ó, ele vai desligar e deu. Tá desligada a máquina de vocês, tá? Isso aqui é bem útil para vocês criar vários sistemas operacionais, né? Então, eu quero testar um outro sistema operacional. Vem e instala por aqui. Você consegue manipular e brincar no sistema operacional, né? Utilizando o VirtualBox, tá? Não só para isso que ele é usado, né? Mas é um uso bom dele, tá? Beleza? Ok, agora eu vou interromper de novo o vídeo aqui, e aí depois eu vou gravar outro vídeo explicando como que é a organização desse MVC dentro, né, dos próprios arquivos do Laravel, tá? E aí eu vou demonstrando para vocês isso daí, tá bom? Valeu, galera!